Pai Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, por essa semana, pela comunhão com os irmãos, Pai. Te agradeço pelo conforto, pela nossa saúde, pelo alimento. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado por mais um devocional que possamos fazer com o coração, que o Senhor possa se alegrar, Pai. Esteja com o Jô, que vai trazer a mensagem hoje, que o Senhor utilize ele para trazer uma boa mensagem e utilize outros irmãos também para sempre trazer mensagem para a gente, Senhor, para a gente aplicar na nossa vida, fazer a Tua vontade, Pai. Nos guie, Senhor, nos mantenha no Teu caminho, abençoe essa noite, final de semana, esteja nos abençoando, nos protegendo, esteja com todos os pedidos de orações, Pai. Te agradeço por tudo e é no nome do seu Filho amado Cristo Jesus que eu peço, oro e agradeço. Amém. Amém. Cantemos. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Amém. Fure minha orelha, Senhor, meu Deus, leve-me para a tua porta, servirei somente a ti. Senhor, eu vim para ficar. Jesus pagou o preço por mim. Com o seu sangue me redimiu, eternamente o servirei. Livre eu nunca serei. Fure minha orelha, Senhor, meu Deus. Leve-me para a tua porta, servirei somente a ti. Senhor, eu vim para ficar. Jesus pagou o preço por mim. Com o seu sangue me redimiu, eternamente o servirei. Livre eu nunca serei. Bom, todos me ouvindo? Todos me ouvindo? Sim, Beleza? Jô. Joia, tá bom então. É tão bom a gente estar junto, né? Final de uma semana de trabalho, uma semana de atividades, estudo,
E é bom a gente estar juntos na sexta-feira, já pensando, já nos preparando para o domingo, que é o momento em que nós estamos nos reunindo para pensarmos mais em Jesus, para lembrarmos do sacrifício dele na cruz e para estarmos em comunhão com ele. Isso é muito importante. Então, gostaria de fazer uma oração a princípio para a gente poder dar continuidade no nosso estudo. Vamos orar. Pai Santo, misericordioso, obrigado por esse devocional que estamos fazendo, a oportunidade que o Senhor nos dá, a vida que o Senhor nos dá por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe agora e abra as nossas mentes e corações para o ensinamento do Espírito. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Cauê escolheu alguns cânticos e até foi interessante porque ele tinha pedido para mim, perguntou hoje para mim qual que seria o tema da mensagem. E ele falou um pouco sobre felicidade, um cântico, e ele falou no outro sobre ser escravo de Deus. E o que é interessante é que é o seguinte, sempre nós estamos diariamente sendo bombardeados com a seguinte mensagem: você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer encontrar felicidade? Você quer ser uma pessoa que espalha felicidade? Até mesmo nos nossos devocionais, a gente é confrontado com essa ideia de felicidade. Mas, assim, eu queria trazer para todos uma ideia que poucas vezes a gente conversa a respeito. E essa ideia é liberdade. Ninguém chega para você e fala assim, ou vê você não vê nada na televisão ou em palestras dizendo, olha, você quer ser livre? Poxa, mas livre? Eu sou livre. Eu sou livre. Né? Não tenho essa necessidade de ser livre. Eu sou livre. Eu vivo num país livre. Eu posso falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu tenho liberdade. Então, como é que você vem perguntar para mim, olha, você quer ser livre? É porque, na verdade, o que acontece? A gente tem conceitos de liberdade hoje que são muito interessantes e eles vêm de uma cultura ou vêm de uma contracultura dos anos 60. Então, quando você pensa em liberdade, você pensa assim, em estar numa moto, viajando numa estrada. Isso, para mim, é liberdade. Outros vão dizer, não, liberdade é o fato de eu falar o que eu quero, o que eu penso. E outras pessoas ainda vão dizer que liberdade é você estar, você não ter um senhor, você não ter um dono, você é o senhor da sua vontade. Então, será que nós somos realmente livres? Será que nós somos realmente livres? O que a Bíblia fala a respeito de liberdade? Será que nós estamos realmente livres nesse mundo? Será que nós vivemos livres? Então eu gostaria de que nós abríssemos as Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 diz o seguinte: Cristo nos libertou para que pudéssemos viver em liberdade. Permaneçam, pois, firmes e não se afastem, voltando para a escravidão da lei. Aqui, o que Paulo está falando aos Gálatas era justamente uma situação em que eles mesmos estavam ainda, os da igreja de Gálatas, os Gálatas da igreja da Galácia, estavam ainda amarrados aos conceitos da velha lei. Estavam amarrados aos conceitos daquilo que o Antigo Testamento estava pregando, que estava dizendo. E aí eles, por conta disso, não conseguiam viver a plena liberdade que Cristo havia dado para eles através do Evangelho. Então, uma das coisas que pode te amarrar, que pode nos amarrar, que pode deixar a gente em escravidão é quando nós estamos presos a regras, a essas regras que não nos libertam. E assim, quando eu digo regras, eu quero dizer inclusive aquelas amarras que nós mesmos nos impomos em relação ao Evangelho, porque o Evangelho nos dá liberdade. O Evangelho, ele nos dá condições para que nós vivamos em liberdade.
em versículo 1 diz mesmo assim, Cristo nos libertou. Ora, se ele nos libertou, quer dizer que havia uma prisão, havia um problema, havia uma situação em que havia escravidão. E aí Paulo fala, Cristo nos libertou para que pudéssemos viver em liberdade. Então Cristo nos dá essa condição, a condição de nós estarmos livres. Em outra passagem, ele vai falar, olha lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, um pouquinho, volta algumas páginas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A palavra diz o seguinte, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí a liberdade. Naquele tempo, no primeiro século, não havia esses conceitos modernos de liberdade. A liberdade é eu falar o que eu quero. A liberdade é eu fazer o que eu quero. A liberdade é eu pegar um cavalo, naquele tempo não tinha moto, né? Pegar um cavalo e sair cavalgando ali, né? Pelas montanhas, né? Então, não era isso. Naquele tempo, o conceito de liberdade era um luxo. Era um luxo. A maior parte da população era escrava no Império Romano. Era escrava. Não era dono nem da sua vontade. A questão de liberdade que nós temos hoje é um conceito muito, muito moderno e muito espalhado por aí. Até 200 anos atrás, nós sabemos que havia escravidão. Hoje, no nosso país, não existe escravidão, né? Apesar de nós vermos situações de semi-escravidão por conta de condições ruins de trabalho, isso nem se compara àquilo que realmente era a escravidão. Você não ser dono de si mesmo, você não pertencer a si mesmo, você não ter a liberdade para fazer aquilo que você quer. Então, liberdade naquele tempo era um luxo. E aí, Paulo vem aos Coríntios e ele fala o seguinte: o Senhor, ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade, mesmo para quem fosse escravo na carne. Mesmo para quem ainda fosse escravo, existia liberdade. Você, um escravo cristão, você tinha liberdade em Cristo. E aí você vai perguntar para mim, então, que tipo de escravidão pode me escravizar hoje em dia? Eu acho que o principal problema é quando nós estamos sendo escravizados pelo pecado. Quando nós estamos sendo escravizados pelo vício. Quando nós estamos sendo escravizados por senhores que a gente nem imagina que mandam em nós. Porque o pecado, olha, não se engane, ele escraviza. Ele escraviza, ele te segura, ele te dá uma falsa noção de que você é livre, que você pode fazer o que você quiser. Mas, na verdade, sendo escravo do pecado, você não tem liberdade para fazer aquilo que você quer. Você vai ficar amarrado pelo pecado. Você vai ficar amarrado por essa condição que não vai te dar liberdade. E aí? O que a gente vai fazer? Qual que é a nossa resposta em relação a isso? O que Deus fala em relação a isso? Abre lá sua Bíblia, por favor, agora em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1 vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres do pecado, nós estamos desatados do pecado que nos segura, que nos prende. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, aí sim nós temos liberdade. E como diz Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Quando nós mergulhamos nas águas do batismo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, você conseguiu ter liberdade. Agora, olha uma coisa interessante. Eu achei bacana o cântico que o Cauê escolheu para a gente cantar. Esse cântico, Fure Minha Orelha, Senhor meu Deus, não é furar a orelha
no sentido como a gente conhece hoje, como um enfeite. O escravo naquele tempo, nos tempos de Cristo, ele tinha a orelha furada e ali, naquele brinco, naquela condição, você tinha ali a marca do seu Senhor. Então, quando nesse cântico a gente canta Fure minha orelha, você está dizendo, eu quero que Jesus seja o meu Senhor. E quando a gente está falando em Senhor, eu espero que a gente não pense naquele lugar comum, né? Ah, o Senhor porque é Deus. Ah, o Senhor. Não, o Senhor porque eu sou escravo. O Senhor porque eu sou escravo. Eu sou livre do pecado, eu sou livre do mal, eu sou livre de todas as coisas que me amarram, que me amarravam anteriormente, mas agora eu tenho um só Senhor, um Senhor que é Jesus. Meu Senhor não é o pecado, meu Senhor não é drogas, meu Senhor não são vícios, meu Senhor não são coisas que me afastam de Deus. Podia fazer uma lista enorme de senhores aqui, né? Mas esses senhores agora não existem mais na nossa vida, porque o meu Senhor é Jesus. E por quê? Porque eu estou livre, mas ainda estou na condição de escravo, mas escravo de Cristo. Mas ser escravo de Cristo, ser escravo de um Senhor como Cristo, é muito melhor do que ser escravo de todas as outras coisas, né? Ser escravo do mal, ser escravo do pecado, ser escravo daquilo que me atrapalha de chegar perto de Deus. Então, nós temos essa certeza de que hoje, se nós temos liberdade, e nós pouco falamos sobre liberdade, é porque essa liberdade ela acontece na nossa vida porque Deus nos libertou. Então a gente precisa ter essa certeza, pensando mesmo em como Deus nos garante uma liberdade como nenhuma outra coisa pode nos garantir. O Senhor é um Senhor muito melhor do que qualquer outro Senhor, do que o pecado, do que o dinheiro, do que posses, do que bens, do que emprego, carreira, muito melhor. Um Senhor muito melhor. Então, que nós possamos ter essa consciência, pedir para que realmente, Senhor, eu quero ser escravo, mas do Senhor, porque eu tenho liberdade, liberdade como nunca poderia ter de outra forma. Então, que Deus nos abençoe. Vamos cantar o último hino do devocional desta noite. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para salvar, para salvar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para curar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina, Ele reina, sobre todas as coisas. Ele reina, Ele fala, Ele fala, Ele fala, Ele fala, sobre todas as coisas. Ele fala, Ele vence, Ele vence, Ele vence, Ele vence, sobre todas as coisas. Ele vence.
O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Para falar, para falar. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Para ministrar, para ministrar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina, ele reina, Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina, ele fala, Ele fala, ele fala, sobre todas as coisas. Ele fala, ele vence, Ele vence, ele vence, Ele vence sobre todas as coisas. Ele vence. Amém. Quando Vamos quiser, lá, então? Denis. Ok. Obrigado, Jô, pela mensagem. Muito, muito boa. Então vamos orar então. Meu Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, que você nos concedeu, Pai, por termos acordado, Pai, estarmos bem, estarmos com saúde. Abençoe para aqueles, Pai, que não estão bem, Pai, não estão com saúde, estão preocupados, Pai, estão com alguma necessidade. Se eu possa estar os confortando, Pai, os consolando, Pai. E peço, Pai, que esteja conosco, Pai, nos ajudando também a superar as dificuldades, para suportar, Pai, as dificuldades, Pai. Obrigado, Pai, pela mensagem, Pai, dessa noite, Pai. Obrigado pela vida do Jô, Pai, que nos trouxe, Pai, essa mensagem edificante, Pai. Peço que esteja abençoando para todos que participaram, Pai, desse momento, Pai. E peço, Pai, que nos ajude, Pai, a aproveitar bem, Pai, essa liberdade, Pai, que o Senhor nos trouxe, Pai, que custou muito caro, Pai. Obrigado, Pai, porque se não fosse na cruz, Pai, ainda seríamos escravos do pecado, Pai, mas hoje temos a liberdade, Pai. Que possamos usar bem essa liberdade, Pai, não para vivermos do jeito que a gente quer, para agradarmos cada dia mais o nosso Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Nos dê uma boa noite de descanso. E em nome de Jesus, quero peço e agradeço. Amém.